Hoje nós vamos falar sobre a baixíssima necessidade de você analisar pesquisas de mercado no seu negócio e porque eu penso que as pesquisas são muitas vezes completamente inúteis e irrelevantes. Eu separei 5 pontos do porquê eu acho que elas muitas vezes são inúteis, e essa conversa ela parte de duas coisas. Primeiro, ela parte de um comentário num vídeo meu de um cara dizendo assim, olha, as pessoas que ficam falando que curso online não presta, que elas acham que todos os vendedores de curso são mentirosos, elas muitas vezes estão só falando aquilo para aparecer, e é mentira, porque eu descobri que recentemente 2 pessoas que estavam xingando os vendedores de curso compraram todos os cursos de alguns vendedores que tem aí. Ou seja, elas compram os cursos, escondem isso e falam para os outros que elas não compram, xingando todos os vendedores de curso, falando que isso é uma coisa de, sei lá, piramideiro, sei lá o que as pessoas falam. E aí isso parte também de uma segunda coisa, que é o meu negócio já passou dos seus, sei lá, 17, 18 mil clientes. Talvez tenha mais, eu não olhei, da última vez que eu olhei era mais ou menos por aí. E eu fiz isso basicamente sem olhar nenhuma pesquisa. Eu tenho as pesquisas lá do produto, eu tenho todo o material que a gente colhe, acaba que eu olho muito pouco, muito raramente, isso é muito baixo na relevância da minha tomada de decisão do que fazer em seguida. Por quê? Por causa desses 5 tópicos que partem de uma premissa fundamental. As pessoas não te falam o que elas querem. E elas não te falam o que elas querem por diversas razões. Razão número 1, elas não sabem o que elas querem. Então, é aquela história do Ford, eu acho. Olha, se eu falasse para as pessoas o que elas querem, elas diriam um cavalo mais rápido, elas não conseguiriam dizer que elas queriam um carro, porque elas sequer sabiam que podia existir um carro. Elas diriam, eu quero uma carroça mais rápida, um cavalo que corre mais, mas nunca um carro, porque isso não existe para elas. Se o Steve Jobs fosse perguntar o que elas queriam num celular, elas diriam um monte de coisa que não era um iPhone. Então, existe esse primeiro ponto. As pessoas não sabem o que elas querem por uma falta de imaginação pura e simples. Veja, a imaginação vem de coletar imagens. A sua imaginação, ela trabalha em cima das imagens que você coletou na sua vida. Coletar imagens significa viver experiências e consumir conteúdo. Então, no geral, as pessoas hoje, elas não vivem experiência nenhuma, as experiências que elas vivem são basicamente as mesmas por muito tempo. Então, sei lá, é igual aqui na minha cidade, tem gente que nunca saiu daqui. Tudo que o cara tem de experiência de vida é restrito a essa cidade pequena do interior do Brasil. Então ele não tem muito repertório imaginativo, porque ele nunca saiu daqui. Então, sei lá, uma pessoa passa 30 anos aqui, ela não conhece nada do ser humano e do mundo. Segunda coisa, as pessoas não consomem mais conteúdo de qualidade. Sei lá, o cara ficou ouvindo um funk, um sertanejo, vê só os filmes do mais vistos no Netflix, que são no geral uma porcaria, vê algumas poucas séries que estão no hype e também são uma porcaria. Então não tem um conjunto de imagens que propicia uma imaginação fértil a coisas boas. Então ele não sabe o que ele quer porque é uma incapacidade cognitiva. Não consegue chegar numa coisa real porque não tem figura para isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas mentem. Elas mentem muito mais do que a gente imagina. Se você começar a ser honesto com você mesmo, você vai conseguir achar vários momentos que você mentiu. Várias pequenas mentiras que você contou. Raramente tu vai conhecer alguém que nunca mentiu. Acho que tu não conhece ninguém na sua vida que nunca mentiu. Então, assim, é fácil da gente trazer a máxima do Dr. House, entendeu? As pessoas mentem, elas mentem e acabou. Everybody lies. Então, assim, como elas mentem, elas vão mentir na pesquisa, meu amigo. É claro que elas vão mentir na pesquisa. Então, na pesquisa não vai aparecer o que elas querem, porque elas não sabem dizer. Na pesquisa elas vão mentir. Terceiro ponto é, as pessoas precisam, e na verdade esses 3 próximos pontos, eu acho que eles podem derivar desse ponto, elas mentem. Porque o terceiro ponto é, elas precisam passar uma imagem para pertencer a um determinado grupo. Então assim, vamos supor que eu sou um cara de direita ou um cara de esquerda. Tem coisas que eu não posso falar se eu quiser continuar amigo dos meus amigos de direita ou dos meus amigos de esquerda.
Imagina que eu sou um cara lá, eu sou católico, né? Imagina, eu sou católico, mas eu quero pertencer a um determinado grupo ali, eu não quero ser mal visto pelos meus amigos e colegas que vão na mesma igreja. Então eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, caso contrário eu vou deixar de pertencer àquele grupo. Então eu vou mentir em muitas coisas e eu vou mudar o jeito de falar só para não ser excluído daquele grupo. Sim, dá pra gente entender isso até por um ponto de vista evolucionário, né? Evolutivo. Pô, nenhuma das palavras tá certo, eu acho, né? Mas assim, ó, talvez no Homem das Cavernas lá, se ele não pertence ao grupo, ele vai ser exilado e vai morrer na selva, caçado por um urso ou um leão, entendeu? Então ele tem que pertencer ao grupo. Então talvez tenha essa coisa da evolução do ser humano que o impeça de dizer coisas que o tiram daquele determinado grupo. Então existe esse terceiro motivo. Eu quero que os meus coleguinhas de grupo me vejam bem, então eu vou dizer as coisas que eles dizem, eu vou fazer as coisas que eles fazem, e eu jamais vou contrariar. Isso é o que se mais vê na internet, entendeu? Assim, ó, um monte de influenciador falando coisas que não acredita e sendo hipócrita só para pertencer ao grupo. E às vezes o cara entrou no grupo sem querer. Dali a pouco tu gravou uns vídeos, aí 2, 3, 4, 5 fulanos compartilharam. Você tinha 1.000 seguidores, agora você tem 30 mil graças a esses 5 cabo fulanos. Aí tu já se sente naquela obrigação de não poder mais contrariar eles. Porque você deve tudo que você tem a eles. Meu cachorro fica latindo para entrar aqui, ele sempre quer atrapalhar os vídeos. Então como eu devo tudo que eu tenho a esses caras, eu não vou mais agora falar coisas que eles não concordam. Ao contrário, eu ser expulso, eu não vou mais gravar live com eles, eles não vão mais me marcar, eles não vão mais falar que eu sou um cara legal. Então assim, pode acontecer por diversas razões alguém não querer assumir as coisas porque não pode deixar de pertencer a um determinado grupo. Quarto ponto. Muita gente, e acho que todos nós vamos ter isso, a gente sempre tem vergonha de algumas coisas que a gente pensa. Então tem uns negócios que tu pensa, eu tenho vergonha de pensar. Aí tu não vai falar. Sabe aquela história? Assim, ó, isso aí eu já ouvi muito, né? As pessoas têm medo de confessar os pecados pro padre porque elas têm vergonha. Ah, eu não posso falar pro padre que eu fiz isso. Elas não param pra pensar que o padre já ouviu coisa muito pior, entendeu? Todo padre com certeza já ouviu coisa muito pior do que isso que tu vai confessar. Então as pessoas têm vergonha de certas coisas, que elas não vão falar, elas não vão assumir. Agora qual que é a questão? Essas coisas das quais elas têm vergonha, elas fazem diferença na hora da compra. Então assim, sei lá, tem gente que não pode falar que odeia um trabalho, porque às vezes ganha 20, 30, 40 mil reais e você não pode assumir que você odeia aquele trabalho porque tu tá ganhando bastante dinheiro. Aí tem gente passando fome, aí tu assumir aquilo fica feio. Tem gente que não pode assumir as coisas que faz escondido do marido, da mulher, entendeu? Só que são essas coisas que levam o cara a comprar. Então tem muita coisa que a pessoa não vai admitir, só que é determinante para as compras que ela faz. E como as pessoas não vão admitir, você não vai pegar isso numa pesquisa, isso não vai te ajudar. O argumento, todo esse vídeo gira em torno do seguinte ponto. Os argumentos que levam à venda, eles são argumentos que você não vai encontrar na pesquisa porque as pessoas não vão dizer. E muitas vezes elas não vão dizer por vergonha. Ela não pode falar, ela tem vergonha daquilo. Ah, mas a pesquisa é anônima. Não importa, o cara tem vergonha até de escrever aquilo para ele mesmo. Já tem coisas que as pessoas têm vergonha de falar para si mesmo. Então ela fica fingindo que não tem. Às vezes eu vou falar com Deus assim, e às vezes eu falo assim, nossa, esse bagulho eu tenho vergonha. Mas é Deus, então como é que eu falo assim, ó Deus, eu tenho vergonha, mas você sabe, né? Então vamos deixar assim? Vamos deixar não dito? Tu já sabe mesmo, entendeu? Tu tá entendendo que eu quero chegar? Entendeu? Então assim, ó, tem coisa que as pessoas não vão falar, tá? E o quinto ponto. As pessoas têm... o quinto ponto ele tem a ver com o terceiro, na verdade, né? Elas têm uma certa obrigação social de demonstrar algo ou de falar de uma certa forma. Então você vai ver que tem gente, por exemplo, que não pode xingar de maneira alguma, porque é uma obrigação social. Ó, de acordo com a minha premissa religiosa, ou sei lá, com esse grupo de pessoas que eu estou envolvido, ninguém pode me ver xingando. Claro que isso não serve para nada na pesquisa, né? Mas assim, ó, tem várias coisas que é meio que uma obrigação social a qual a pessoa se habituou. Então ela tem que falar certas coisas e de determinada maneira. E ela já não consegue mais fugir daquele papel. Então isso modifica o que ela apresenta para você.
É por isso que eu vou até pesquisar. Nossa, meu cachorro deu um peido furioso aqui. Que é isso, cara? A gente precisa... Me desconcentrou. Eu tenho uma alta sensibilidade olfativa, é um negócio absurdo. Tem uma frase do Bear Warren que eu acho que ela é um ótimo ditame aqui pro teu comportamento como vendedor, mas que você só vai encontrar, quer dizer, você não vai encontrar essas coisas dessa frase quando você perguntar para as pessoas. Então Blair Warren fala o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudem a atirar pedras em seus inimigos. Qual que é a questão? Tem sonho que as pessoas nunca vão admitir que tem. Segundo, tem fracasso que elas não vão nunca falar para você que elas já obtiveram. Terceiro, tem medos que elas vão esconder de todo mundo. Quarto, elas nunca vão assumir as suas suspeitas em público. E quinto, elas nunca vão assumir quem são seus reais inimigos para você ajudar elas a jogar a pedra. Então, assim, tem coisas que não serão ditas e que só quando você conhecer bem as pessoas você vai conseguir falar e gerar identificação. Então tem coisas que as pessoas nunca vão assumir para você. Elas vão sempre esconder. Você vai ser obrigado a descobrir sozinho. E aí que vem a coisa. Qual é a saída? A saída que eu sempre utilizei nesses anos todos. Primeiro, é a honestidade pessoal. Eu investigar essas coisas em mim mesmo. Porque se eu achar elas em mim, eu tenho certeza que existem outras pessoas. E aí que vem a coisa. É meio chato, é meio ruim. A honestidade pessoal é uma coisa das mais fundamentais da vida, é uma das mais importantes, talvez, assim, eu posso ousar dizer que sem isso, a tua chance de ser salvo, depois salvar tua alma é muito baixa, eu não sei, eu tenho impressão, tá? E olha que eu falo do ponto de vista de um cara que vai sofrer muito para salvar a alma mesmo. Essa honestidade pessoal, ela... é como se você começasse a rasgar o peito para você mesmo e começasse a enxergar as coisas que você não queria. Sabe, tem aquelas coisas que tu não quer assumir que você já fez? Então vai ter que começar a assumir. Tem aquelas coisas que não quer assumir que você pensa? Então você vai ter que assumir que você pensa. Se você começar a fazer isso, esse é o primeiro ponto. Eu vou resumir todos os pontos depois em três passos, vamos dizer assim, tá? Para te ajudar de forma bem prática. Esse é o primeiro ponto, assim. A honestidade pessoal. Você encontrar essas coisas todas em você. Segundo ponto é o conhecimento da maior literatura que existe. Você vai pegar os romancistas, os novelistas, os contistas, só começar a ler eles. E aquilo vai entrar por osmose. Eu sei, eu insisto muito nesse ponto ao longo dos meus vídeos. Vai entrar por osmose. Tu vai lendo. Tu vai lendo um tanto lá do Machado, vai lendo um tanto lá do Graciliano. Eu tô falando até por saber, assim, não é nem só por ler. Tu vai lendo um tanto lá do Dostoiévski, vai lendo um tanto lá do Charles Dickens, e aquilo vai começando a fazer parte do teu conhecimento do ser humano. Tu não sabe explicar, tu não sabe falar em características, mas tu sabe. Tu começa a saber, entendeu? Começa a entender de uma forma meio inconsciente por que certas coisas funcionam, certas coisas não funcionam com as pessoas. Tu vai pegando tu vai ganhando um pouco dessa sensibilidade. Terceiro ponto é a observação real das pessoas ao teu redor. E essa observação real das pessoas ao teu redor, ela tem duas camadas. A primeira camada é, de fato, observar. Às vezes você tá no almoço em família, tu começa a reparar nas pessoas. Tu vai ver um vídeo no YouTube, tu começa a reparar na postura das pessoas. Tu vai ver uma pessoa dando uma entrevista e tu repara. E tu começa a tentar chutar, adivinhar aquilo ali. Cara, o que tem por trás disso tudo? O que essa pessoa não está mostrando? O que tem por trás desse sorriso? O que tem por trás desse olhar? O que tem por trás dessa frase que esse cara falou? Não é que tu está imaginando a segunda intenção. Não é a segunda intenção que tu está olhando. Tu está olhando o comportamento não verbal, vamos dizer assim. Aquilo que acontece enquanto o cara está falando. Sabe, como é que é aquela série Don't Lie to Me? É uma série de Não Minta lá, que os caras aprendiam a observar as micro-reações faciais e dizer quando uma pessoa estava mentindo. É meio que isso. Tu vai aprender a ler o discurso não verbal
E só por observação, porque o ser humano é bom nisso, a gente é bom em montar padrão, sem a gente nem perceber que montou. Aí você, pela observação, você vai começando a ganhar esse repertório. E essa a segunda camada é a investigação real. Tu vai começar a conversar com as pessoas e você vai começar a deixar elas falarem das coisas. Deixa elas contarem do que elas pensam, deixa elas contarem da vida delas, deixa elas fofocarem na tua frente, deixa elas reclamarem na tua frente. Tu vai começando a ficar em silêncio ouvindo as pessoas, você vai começar... Elas mesmas vão revelando essas outras camadas do pensamento delas, que não aparecem em pesquisa nenhuma. E aí a gente pode resumir isso daqui, antes de entrar... Eu vou falar os 3 passos e eu vou te dar um conselho pessoal, que eu acho que vai te ajudar, tá? A gente pode resumir isso em 3 passos. Observar, anotar e falar sem medo. Então você vai começar a observar, você vai começar a anotar essas coisas, igual eu anoto as coisas que eu penso num diário, igual eu anoto as coisas que eu percebo dos outros, igual eu vou anotando, e você vai começar a tentar expor isso de um jeito que você fique à vontade, vamos dizer assim. Não dá pra tu expor igual um canalha, né? Como se fosse só os outros. Não dá, porque é assim, ó, um dos pontos da empatia obrigatórios é você entender que tudo que uma pessoa pode fazer, você também pode. Tudo, até as piores atrocidades. Está no potencial do ser humano. É claro que tem coisa que é maldade que você não vai fazer. Beleza? Ah, então sei lá, olha, aqui o cara bateu num cachorrinho. Porra, é óbvio que eu não vou fazer isso. Eu não tenho essa maldade no coração. Tá, mas dadas as devidas circunstâncias de vida, onde você nasceu, o que você sofreu, você poderia ser aquela pessoa. Então quando você começa a entender isso, isso te ajuda a ser mais empático. Então você tem que entender que tudo que um ser humano faz, qualquer ser humano poderia fazer, dadas as devidas circunstâncias e devida história de vida. Isso já te ajuda a perceber melhor as coisas e ficar mais à vontade quando você for falar, sem ser um idiota, sem ser um cuzão que está falando dos outros, sabe? Então você vai começar a observar, a anotar e falar sem medo. E aí isso vai te ajudar a tocar nesses pontos que ninguém toca, a pegar nessa veia, pegar na jugular do cara do jeito que ninguém pega. E isso é o que gera venda. Isso gera muita venda. É você pegar naquele lugar que as pessoas não pegam, lá ele. E assim, não é que você tem que tentar fazer isso, tu não tem que tentar fazer isso. Recomendo, inclusive vou recomendar um vídeo aqui no final para você assistir. Então não vai tentar ser o cara que acerta na veia do mal. Não é isso. É que isso vai acontecer naturalmente por esse processo. Porque esse processo vai te dar um conhecimento mais profundo das pessoas, que pesquisa nenhuma é capaz de te dar. E esse conhecimento mais profundo, tu não vai precisar ler num PDF que é 54% das pessoas, sei lá o quê, que os 5 maiores desejos das pessoas do teu público-alvo são tais. Tu não vai precisar do mapa da empatia que você fez lá no exercício de marketing, porque esse negócio vai estar meio intuitivo na tua cabeça. Você vai perceber e não vai saber dizer por quê. Esse processo leva a isso no longo prazo. No longo prazo é alguns anos fazendo essas coisas. Eu tenho que te dar um conselho, que é o seguinte. Se você só unir a isso daqui, eu sei que o que eu vou falar é meio bobo, mas é o melhor conselho que eu posso te dar. Se você só unir a isso daqui, um desejo real de fazer o bem para as pessoas o tempo inteiro. Assim, ó, você conseguir, ao longo do tempo, se colocar nessa situação de eu vou tentar sempre fazer o melhor possível para quem está na minha frente. Então, seja um cara que me contratou, seja uma pessoa que eu encontrei na rua, seja uma pessoa dentro de casa, toda vez que eu for me relacionar com alguém, eu vou fazer o máximo possível para que aquela pessoa saia com o melhor que eu possa entregar para ela. Essa postura, é claro que essa é uma postura só de santo, né? A gente não vai fazer isso o tempo inteiro. Mas só de ter essa mentalidade, você já vai começar a acertar muito mais do que as pessoas precisam. Só de você desejar fazer o melhor para elas, você vai começar a achar o melhor para elas.
Você começa a perceber que tem certas coisas que são melhor. Olha, que o melhor para minha esposa é eu fazer esse macarrão aqui, ao invés de mandar ela fazer. Então, peraí, ó, descansa aí, eu vou fazer o macarrão hoje. Aí tu vai começar a perceber dores reais da tua audiência. Você vai começar a perceber dores reais das pessoas ao teu redor, você vai começar a ter negócio. Sabe? Em vez de eu tentar fazer um serviço assim da minha cabeça, sabe? Ó, cara, tô vendo que assim, ó, parece que todo mundo ao meu redor precisa de uma página de vendas e não consegue fazer. Quer saber? Vou aprender a fazer esse negócio e vou começar a fazer para os outros. Daí a pouco tu vai ter fila de gente pedindo para você fazer página de vendas. Aí você vai ter um negócio. Então, só de você tentar fazer o melhor possível, o bem para as pessoas ao teu redor, resolver o problema delas, você vai achar um monte de oportunidade de negócio e de venda. Entendeu? Só que você junta isso, tudo isso que eu te falei, você vai perceber que, é claro, as pesquisas te dão conhecimento. De vez em quando é bom fazer pesquisa mesmo. Tem coisas que é bom perguntar e que é bom investigar. Só que o que mais importa, ninguém te fala. Ninguém vai te falar. Por causa desses motivos que eu trouxe aqui para você. Você não vai encontrar. Você vai ter que tentar identificar sozinho isso daí. Assim, ó, encorajar o sonho das pessoas, justificar seus fracassos, acalmar seus medos, confirmar suas suspeitas, ajudar a tirar a pé dos seus inimigos. Ninguém vai te dar o caminho para isso, você vai ter que descobrir sozinho. E você descobre fazendo essas coisas que eu te falei aqui. Bom, pelo menos é o que eu tenho feito e tem dado frutos. Eu posso dizer que, eu fiz um bom número de vendas até hoje. São algumas dezenas de milhares. Provavelmente em número de vendas a gente passou dos 20 e poucos mil. Então assim, dá para dizer que eu vendi um bom tanto de coisas. E eu posso atribuir a isso o que eu te falei nesse vídeo, muito mais do que pesquisa que eu fiz. Porque até hoje, assim, eu não fico investigando quem é o meu público, quantos anos tem, quem olha, não sei o quê. Eu só sigo esse caminho que eu te apresentei, desses tópicos do que eu faço para conhecer o ser humano. E essas coisas têm me ajudado sempre. Dito isso, se você gostou, você tem que assistir esse vídeo. Agora, você tem que clicar nesse vídeo que eu vou deixar na tela final, que é o vídeo onde eu te falo para analisar qualitativamente e não quantitativamente seu público. É o vídeo que eu publiquei antes desse. Tá aqui no canal para você assistir. Clica nessa tela final aqui, assiste esse vídeo agora, que ele vai te ajudar a completar o raciocínio do que nós falamos aqui. Clica aí.